Olá, boa noite, tudo bem? Está no ar mais um programa Ernesto Responde. Eu sou o Anderson e muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. Você também pode ouvir o programa, formato podcast, apenas áudio, através do Spotify, Deezer, Amazon Music. Digita lá, Ernesto Abercor, que é fácil de você encontrar. O programa Ernesto Responde é gravado nas dependências da ERP Flex. ERP Flex é um software de gestão empresarial completo e robusto, onde estão mais de 55 anos de experiência de mercado do Ernesto Abercor, que passou pela Siga, Microsiga, TOTUS e agora na ERP Flex. Se a sua empresa precisa de um ERP que atenda todas as necessidades do mercado, acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Paulo de Vilhena, diretamente de Lisboa. O tema do programa: alavancagem, a chave do crescimento empresarial. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com um escritor de livros sobre negócios e ele escreveu esse livro aqui, Alavancagem. O nome dele é Paulo de Vilhena. E é um livro que eu estava comentando com ele aqui, tem tanto conselho para você tocar o seu negócio. E quando eu cheguei aqui na empresa, eu falei, vou começar a colocar aqui todos os processos que são indicados nesse livro. E o título do livro já é bastante curioso, né? Alavancagem. Mas dê o seu bom dia, boa noite, boa tarde aos Sim, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estejam a ouvir-nos. É um prazer muito grande estar aqui neste podcast, estar aqui com você, Ernesto, e poder falar aí para o público brasileiro que está recebendo também em primeira mão este livro, que é um original publicado no Brasil. Foi desenhado para ser publicado no mercado brasileiro. Exato. Então vamos começar aqui. Como é que você descreveria exatamente esse conceito de alavancagem empresarial que você coloca aqui no livro? É um conceito interessante. Eu como consultor de empresas faz 20 anos e como empresário também, passo bastante tempo a pensar sobre as coisas e a pensar sobre os conceitos que possam ajudar os empresários a entender melhor como serem efetivos na gestão e administração das suas empresas. E em determinada altura eu entendi que a produtividade de um empresário dependia da sua capacidade de selecionar os pontos, as alavancas, como eu costumo chamar, onde coloca os recursos que ele tem disponível, que produzam um maior resultado. E à medida que fui amadurecendo o conceito, eu percebi que este conceito de alavancagem, na sua origem estudada por Arquimedes como a força potente que multiplica exatamente o resultado da aplicação da força, funcionava muito como uma caixa de câmbios de um automóvel. A maior parte das empresas que nós conhecemos, as microempresas, as pequenas empresas, que são 97%, 98% do tecido empresarial, quer no Brasil, quer aqui em Portugal, e um pouco por todo o mundo, a percentagem é mais ou menos essa, são empresas em que o empresário vive em enorme esforço, trabalha muitas vezes 10, 12, 14 horas por dia, finais de semana, não tem férias, e mesmo quando não está na empresa está com o celular sempre assegurando que tudo está funcionando pelo melhor, mas o resultado dessa empresa tende a não ser proporcional ao seu esforço. Ele trabalha 12, 14, 16 horas, mas nós sabemos que 98% das empresas do mundo não atingem sequer 1 milhão de euros ou dólares de faturamento anual. Seria o equivalente a mais ou menos 5 milhões de reais de faturamento anual. Então, o empresário esforça-se muito, mas o resultado tende a ser pobre.
E porquê? Você tem uma, Diga, tem diga. uma estatística. Uma coisa é o valor do faturamento não ser muito alto, não ser tão alto quanto a pessoa espera. Outra coisa que eu acho que é mais complexa é essa empresa pequena dar lucro. Isso, Quer dizer, essa é uma grande o questão. dono da empresa não tem que estar fazendo aportes. Qual que é o percentual que você acha? É muitíssimo baixo. É muitíssimo baixo. Eu não tenho esse número exatamente, mas tenho outro que nos pode ajudar a chegar lá. É que em cada 10 empresas que são fundadas no mundo, 4 fecham no primeiro ano de atividade. Ou seja, não são lucrativas. 8 fecham nos primeiros 5 anos de atividade. Também não são lucrativas. E 9,6%, portanto 96%, fecham nos primeiros 10 anos de atividade. Então, nós temos 4% das empresas mundiais que sobrevivem aos primeiros 10 anos de atividade. E da minha experiência, nem todas estas dão lucro. E isto porquê, Ernesto? Porque o empresário tende a confundir a empresa com o sucedâneo do seu salário. Então, mesmo as empresas que sobrevivem, o empresário tende a extrair esse lucro como uma remuneração para si. Então, a minha estimativa é que cerca de 2% das empresas sejam verdadeiramente lucrativas e que cresçam ao longo do tempo. Concluindo o meu raciocínio da caixa de câmbios do automóvel, o que é que acontece com estas empresas que não ganham dimensão e não aprendem a gerar um lucro? Imagino, o negócio pode ser uma ótima ideia, pode ser um ótimo negócio. Eu costumo dizer que se me derem uma semana e qualquer negócio, eu encontro alguns milionários nesse negócio e centenas de quebrados nesse mesmo negócio. Ou seja, imagino que o negócio é um bom negócio, eu estou em esforço, mas o negócio não tem resultado. Significa que eu tenho um bom carro, um bom automóvel, pode ser uma BMW, uma Mercedes, uma Range Rover, o carro que você quiser, mas eu não sei dirigir. Ou seja, eu piso no acelerador, o conta-rotações vai lá no headline, 7.000, 8.000 rotações. Se eu continuar, o motor quebra, mas o carro não tem movimento. Porquê? Porque eu não sei usar a alavanca da caixa de câmbios. Até eu engatar a primeira marcha, o carro não se desloca. Então, a primeira marcha dá o quê ao automóvel? Dá tração. Aprender a fazer a empresa dar resultado é aprender a usar a caixa de câmbios da empresa. Primeira marcha vai dar tração ao automóvel, ou seja, coloca o automóvel em andamento e agora eu começo a ver o automóvel andar. E ele agora está a progredir. Mas, Ernesto, o que é que acontece muito rapidamente se eu continuar a acelerar? Se eu continuar acelerando, muito rapidamente, ali, não faço ideia que nunca experimentei no automóvel, mas acredito que é 50, 60 a hora, ele volta a atingir o pico de esforço e se eu for sempre em primeira, ele acaba por quebrar outra vez. Então eu tenho que voltar a usar a alavanca de velocidades e engatar a segunda marcha. E por aí vai, até usar a terceira, a quarta, a quinta. Ou seja, sempre que eu chego no limite da capacidade do motor, eu tenho que usar outra alavanca, tenho que desmultiplicar a força do carro. E agora o que eu vou dizer é crucial para entendermos o conceito. A primeira marcha tem mais força que a segunda mais que a terceira e a terceira mais que a quarta e assim sucessivamente. Ou seja, quanto menor o esforço do motor, maior a velocidade que eu consigo imprimir ao automóvel. Nas empresas é exatamente da empresa. Na empresa é quanto menor o esforço operacional do empresário, maior a velocidade que a empresa atinge. Então o conceito da alavancagem dentro da empresa é exatamente o conceito do empresário aprender que à medida que ele vai sabendo alavancar, entendendo quais são os pontos de alavancagem, ele consegue reduzir o esforço operacional, o operacional é muito importante, e dar mais velocidade e mais crescimento e mais lucratividade à empresa. Por isso é que as maiores empresas têm normalmente mais colaboradores, maiores margens de lucro e aceleram também mais dinheiro em caixa.
Bom, mas, por outro lado, o empresário, quando ele está criando uma empresa, ele sempre quer também já começar a retirar um lucro da empresa. Uhum. Então, eu acho que esse é o maior problema. Esse é um O problema. seu conselho, vamos imaginar que eu montei uma empresa e no primeiro ano está dando um lucro razoável, vamos supor de 10% sobre o faturamento. Você acha que eu devo começar a sacar esse dinheiro ou eu devo reinvestir? Exatamente. Essa é outra das grandes questões fundamentais, Ernesto, é que numa empresa grande nós temos o detentor do capital que depois contrata um profissional para gerir a empresa normalmente, não é? Está acabando. Nas empresas menores, aquilo que acontece é que o dono do capital, o investidor e o gestor são a mesma pessoa. Não é? O empresário é dono da empresa e é o gestor e administrador dessa mesma empresa. E isto cria aqui uma relação de promiscuidade entre o investidor, que é o dono do capital que procura remuneração, e o gestor, que é um operacional que procura um salário. Mas como são a mesma pessoa, eles entram em conluio um com o outro. Ou seja, o investidor não cobra uma valorização da empresa ou um dividendo, porque é ele mesmo que está a beneficiar da utilização daquilo que seria o lucro todos os meses. Então, a maior parte dos empresários tende a pensar como assalariado e acaba por extrair praticamente todo o lucro para alimentar um determinado estilo de vida. O que é que acontece? Seja qual for o estilo de vida, porque pode ser alto, pode ser menos alto, mas ele tira tudo aquilo que a empresa produz para patrocinar a sua família. Ora, eu costumo usar aqui uma lição milenar, ou se quiser até bíblica, que é a lição do camponês, que se consumir toda a semente da sua colheita, não tem nada que voltar a semear no período seguinte, não tem a segunda colheita e acaba por morrer à fome. Eu gosto muito de fábulas e nós temos a fábula da galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro é exatamente uma fábula que exemplifica isto, se eu não entender numa visão de longo prazo, que se eu cuidar de uma galinha, ela colocará ovos, eventualmente para sempre, ou talvez até dê outros pintinhos que também sejam galinhas de ovos de ouro e ele desmultiplique a minha capacidade de criar riqueza. Se eu quiser o lucro todo de uma vez, eu mato a galinha, tiro os ovos, mas depois não tenho nada que produzir os ovos de ouro. Então, aquilo que acontece na maior parte dos empresários é exatamente isso. Tecnicamente, o que é correto? O que é correto é eu definir para mim um prolabore, aquilo que eu acho correto para a remuneração do meu trabalho. Eu até posso ter um prolabore fixo e, se o ano correr muito bem, eu pagar um prémio a mim mesmo sobre os resultados. Mas é absolutamente decisivo, Ernesto, que a empresa gere um lucro, porque o lucro é a semente que eu volto a aplicar na estação seguinte. Ou seja, se eu não tiver um lucro constante e crescente para cada vez reinvestir mais no crescimento do meu negócio, o meu negócio para de crescer ao longo do tempo. E o problema é que, na natureza, tudo o que não está crescendo está no processo de iniciar a sua morte. E, portanto, as empresas não são diferentes. Nós precisamos de investir no crescimento das empresas no longo prazo para atrasar o seu óbito no tempo. Ou, eventualmente, até porque não há nenhuma razão para que uma empresa tenha que morrer, para que ela dure, eventualmente, para sempre. Mas ela depende sempre do reinvestimento dos lucros para manter a sua saúde no longo prazo. Exato. Agora, também é preciso diferenciar bem aquele valor que eu estou reinvestindo na empresa, se aquilo não está sendo, na verdade, uma cobertura que eu estou tendo que fazer para a empresa sobreviver. Isso. E não um simples reinvestimento para ela crescer. Porque exatamente. Se eu também, todo mês, que sobrar um dinheiro, eu pegar e reinvestir, aí pode ser que todo esse dinheiro que eu estou colocando está sendo apenas para cobrir um prejuízo. E aí significa que a empresa não está rendendo. Aí talvez até seja um momento
de chegar e ou pegar e tomar uma atitude mais forte, que possa mudar esse ambiente, ou fechar a empresa. Quando nós estamos falando de reinvestimento, Ernesto, nós estamos falando da existência de um lucro, ou seja, da tal colheita que eu uso como semente no período seguinte. Ou seja, é dinheiro que excede os custos, mas que eu não tiro da empresa, eu uso no favorecimento das vendas, do crescimento futuro das vendas, do crescimento da minha empresa. Agora, há cenários em que nós não estamos sequer sendo capazes de gerar um lucro, como você falou, e às vezes o que acontece é o contrário. A empresa gera prejuízo e é o empresário tendo que, com o seu capital fora da empresa, estar financiando uma empresa que não gera lucro. E isso também não é saudável. Se a minha colheita não dá sequer para eu comer, então algumas atitudes eu tenho que tomar. Eu tenho que ir analisar o modelo de negócio para ver se ela tem alguma desafinação, tenho que ir analisar se a minha proposta de valor, por alguma razão, não está a ser bem recebida pelo mercado, porque se eu não conseguir solucionar este problema, muitas vezes, cortar as perdas e tomar a decisão de fechar pode ser a melhor decisão. Na minha posição, eu acredito que há sempre uma solução. Agora, nós precisamos ter oxigênio para encontrar essa solução. Quando o oxigênio acaba, e eu gosto de lembrar aos empresários, só há uma razão para as empresas fecharem. Todas fecham pela mesma razão. Acabou o dinheiro. É aquilo que eu estou chamando de oxigênio. Numa análise ampla, quais são as maiores dificuldades das empresas que nascem e ainda não cresceram muito? A parte de produção, seja serviço, seja um produto, a parte financeira, controlar isso e tal, ou a parte comercial? Essa é uma boa pergunta. Tradicionalmente, e obviamente que há exceções, Ernesto, cada caso será um caso, mas tradicionalmente a produção não costuma ser o maior problema. Porquê é que a produção não costuma ser o maior problema? Porque o caso típico é que quem se estabelece como empresário é normalmente um bom técnico da área de atividade onde ele se estabelece. Então, o que é que ele sabe fazer muito bem? Produzir. Normalmente seja essa é a serviço, coisa que seja... Já vender aquilo que ele produz, muitas vezes é uma dificuldade. Eu até tinha um amigo com quem trabalhei, um amigo australiano com quem trabalhei durante muitos anos, dizia que era muito mais importante eu saber vender aquilo que é produzido do que propriamente saber produzir. Exatamente porque a parte comercial costuma ser um grande estrangulamento. Mas você falou também na área financeira, que é tradicionalmente um problema nas pequenas e médias empresas. E porquê? Porque normalmente é uma coisa que o empresário não gosta de fazer. Cuidar do financeiro. Como não gosta de fazer, não faz. E acredita que o seu contador fará esse trabalho. Ora, o contador não tem o papel de cuidar do meu financeiro. Ele tem o papel de organizar a minha fiscalidade. É isso que eu lhe pago. Eu não lhe pago para ser diretor financeiro da minha empresa. Ou seja, mesmo quando a empresa consegue resolver a questão comercial e criar vendas, depois temos o problema que você falou e muito bem, é que cria vendas, mas não consegue gerar margem. Ou seja, não consegue gerar o lucro. Porque o financeiro não está alinhado com o comercial. Esse princípio da alavanca, né, que é o título do livro. Uhum. O livro chama-se exatamente Alavancagem. Isso. E é inspirado no trabalho de Arquimedes, né? Isso. Quais são esses princípios da alavancagem? Como é que eu alavanco uma empresa? Há 3 tipos de alavancagem fundamentais nas empresas. Agora, o desafio da alavancagem, aquilo que eu falo no livro, é muito mais um processo de procura de outros pontos de alavancagem, é quase que um mapa de procura de onde é que eu consigo encontrar mais alavancagem em cima destes 3 pontos fundamentais. Quais são os 3 pontos fundamentais da alavancagem? O primeiro ponto, e mais básico, e quando digo mais básico, é talvez o fundamental, é aquele que serve como base a todos os outros, é a alavancagem através de outras pessoas. E esta é muito fácil de entender. Eu tenho
um número limitado de horas disponível. 8, 10, 12, dependendo de quanto eu quero trabalhar. Então, por muito bom que eu seja, por muito bom técnico, por muito bom profissional, aquilo que eu consigo fazer é o que está limitado nesse número de horas. Eu não consigo trabalhar mais do que essas horas. Eu posso ler livros, instruir-me, trabalhar na minha capacidade intelectual e talvez eu consiga aumentar a minha produtividade naquele número de horas, mas não consigo aumentar o meu número de horas. A maior parte das empresas... O limite é 24 horas por dia. No absurdo. 7 dias por semana, 24 horas por dia, no absurdo. A maior parte das empresas encontra um ponto de estagnação exatamente porque o empresário, ao querer ocupar-se de tudo o que é importante na empresa, chega a um ponto em que não tem mais horas para dar e a empresa não pode crescer mais. Então, acaba por ser ele quase que a assinar o óbito da empresa ao não multiplicar as responsabilidades por outras pessoas. Então, o primeiro nível da alavancagem é exatamente alavancar através de outras pessoas. Porque se eu contratar outra pessoa para vir trabalhar comigo, são as minhas 10 horas mais as 8 horas dessa pessoa. Se eu contratar 2 pessoas, são as minhas 10 horas mais 8 horas vezes 2. E estou dizendo 8 horas porque é o horário legal de trabalho. 10 pessoas serão 80 horas, 100 pessoas seriam 800 horas. Então, à medida que eu sou capaz de liderar outras pessoas, elas emprestam o tempo delas a favor do meu projeto empresarial. Mas aqui ganhamos ser bem treinadas. Exatamente, é exatamente onde eu ia chegar agora, Ernesto, muito bom gancho, que é, eu encontro nas horas das pessoas outros níveis de alavancagem, porque eu posso treinar estas pessoas, e, portanto, eu uso não apenas o tempo, mas eu uso o conhecimento delas, eu uso a criatividade delas, ou seja, não apenas o tempo, mas todos os recursos que elas são capazes de trazer. Eu até posso contratar pessoas que tenham capacidades que eu não tenho. E então eu multiplico a minha capacidade de executar, trazendo pessoas com capacidades que adicionam ao nosso projeto. Então este é o primeiro nível da alavancagem, é alavancar através de outras pessoas. Depois temos a alavancagem financeira. E a alavancagem financeira, aliás, o termo alavancagem costuma muitas vezes ser associado exatamente à área financeira, que é a utilização de recursos alheios no meu projeto empresarial. Então, eu posso, para além do dinheiro que eu coloquei na empresa, eu posso abrir o capital a outros sócios que colocam dinheiro também e que me ajudam a capitalizar a empresa, mas o caso mais tradicional é a alavancagem através de dívida. Ou seja, normalmente os bancos emprestam dinheiro às empresas que a empresa pode usar, gerar um lucro e pagar ao banco tirando uma margem. Era como se eu pedisse a semente emprestada para semear e com a colheita eu pagasse a quem me emprestou a semente. Então, a alavancagem financeira é o segundo nível da alavancagem. O terceiro nível da alavancagem, que é um tipo de alavancagem que podemos dizer mais moderna, é através de replicação de baixo valor. E o que é isto da replicação de baixo valor? É eu fazer o trabalho uma vez e ser pago para sempre por esse trabalho. Dar alguns exemplos para as pessoas entenderem. Eu escrevi este livro uma vez, certo? Quantas vezes eu o posso vender? 1000. 1000, 10.000, 100.000? É o meu caso. É o meu caso também, porque Exatamente. Nós desenvolvemos software. O software você desenvolve uma vez e depois você vende aquilo. A replicação é de baixo custo. O que dá trabalho é desenvolver o livro, o software. O software é o melhor exemplo de todos. Mas replicar o que foi programado, o custo é baixíssimo. O custo foi criá-lo. Este próprio podcast, nós vamos investir aqui 40, 45 minutos os dois. Este podcast pode ser visto para sempre, 300 anos, 400 anos no limite, não é? 500 anos por outras pessoas que achem que há valor no podcast. Então, tudo aquilo que é feito uma vez, mas que podemos beneficiar disso para sempre, até a cadeira onde estamos sentados, ela foi feita uma vez, foi comprada uma vez, mas nós podemos sentar-nos aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, replicação de baixo valor é usar muitas vezes aquilo onde só investimos uma vez para desenvolver. Então, este é o terceiro nível da alavancagem. O processo de procura da alavancagem é
encontrar alavancagem onde nós pudermos. Então é estar sempre à procura do que é que eu posso alavancar, sendo que todas as decisões têm o potencial de ou adicionar alavancagem, ou, muito importante que as pessoas precisam de entender, podem subtrair alavancagem também. Então não há nenhuma decisão neutra no negócio, Ernesto. Ou eu ganhei alavancagem, ou eu perdi alavancagem. Obviamente que os impactos são diferentes. Há decisões que trazem muita alavancagem, há decisões que trazem pouca alavancagem, há decisões que nos tiram ou que subtraem pouca alavancagem, mas há decisões que são fatais no negócio. Roubaram toda a nossa alavancagem. Imagine que eu tomo uma decisão que quebrou o meu negócio. Foi uma má decisão, foi má ponderada, foi uma má estratégia, o meu negócio quebrou. Toda a minha alavancagem foi esvaziada com uma má decisão. Então eu até lembro os empresários, tempo para pensar é o tempo mais importante, porque uma má decisão pode comprometer a alavancagem de todas as outras boas decisões que eu tomei antes. Você tem alguns exemplos assim de que um erro do empresário, do dono do negócio, realmente desviou um negócio que estava indo relativamente bem e o negócio quebrou? Infelizmente são inúmeros. Veja qualquer empresa que tenha quebrado. Eu lembro-me que uma das primeiras empresas que me pediu ajuda era uma empresa que trabalhava com franquia. E o dono tomou uma má decisão. Achou que era muito importante, a franquia tinha crescido muito, e eu não vou cometer a deselegância de dizer qual foi, mas que tinha crescido muito e ele não precisava mais de cuidar das relações com os seus franqueados. Foi só uma má decisão. Ele deixou de atender o telefone para os franqueados. Num ano a franquia quebrou. E era um bom negócio. Mas envolveu-se o ego. As pessoas acharam, ele agora já não dá importância para a gente, já não atende o telefone porque acha que é importante, então eu vou sair da franquia. Então começou a criar-se um movimento, saiu outro, fechou a franquia por uma má decisão. Ele achou que não tinha mais que falar com os seus clientes. Eu sempre falo. Quase todas as empresas que quebram, e infelizmente são inúmeras, foi por más decisões tomadas em relação ao processo de alavancagem. Mas às vezes é contrair excesso de dívida. Quantas empresas nós conhecemos todos que contraíram um nível de dívida que não conseguiram suportar? Outras vezes são decisões, eu às vezes dou exemplos até que as pessoas conheçam bem. Este que vou dar agora é conhecido, mas felizmente as empresas não quebraram. Mas nos anos 80 houve uma altura que a Coca-Cola percebeu que a Pepsi tinha lançado uma campanha em que nos testes cegos as pessoas preferiam beber Pepsi do que Coca-Cola. E lançaram um anúncio de televisão onde aparecia isso. No teste cego, a pessoa prefere Pepsi. E eles, com muito medo, trouxeram a fórmula para o laboratório e quiseram afinar a fórmula até ser mais gostosa que a da Pepsi. E lançaram, você lembra-se com certeza, anos 80, a nova Coca. Não é? Com gosto parecido da Pepsi. Foi a única vez que perderam a liderança do mercado. O consumidor não quis a nova Coca, quis a outra, que não era tão gostosa. Incrível. Uma má decisão fez a Coca-Cola, no único momento na história, perder a liderança do mercado. Salvo erro, ainda hoje, não conseguiram recuperar a cota de mercado que tinham antes disso. Ou seja, foi um erro que estão a pagar 40 anos depois, ou mais de 40 anos depois. Agora, qual que é a maior causa do fechamento das empresas? Eu sempre digo que a maior causa do fechamento das empresas é a droga da concorrência. E ainda falo que a concorrência, vivemos num país capitalista, então precisamos realmente entender que ela sempre vai surgir, sempre vai aparecer uma pessoa copiando o que você faz, às vezes com mais recursos, e aí ela te engole. Qual que é a decisão? Minha experiência não me diz isso, Ernesto. A minha experiência diz-me que a concorrência cria... Quando a concorrência é a razão da empresa quebrar, normalmente são empresas que já estão num nível mais avançado, mais elevado. Que é o nível de lutar por cota de mercado. A maior parte das microempresas, a maior parte das empresas, por consequência, não lutam tanto por cota de mercado. Lutam mais por aquilo que eu chamo cota de algibeira. Tem que fazer dinheiro. Na minha opinião, a maior razão para o fechamento das empresas
é exatamente não encontrarem alavancagem. Não encontrarem o ponto básico da alavancagem, que é exatamente a multiplicação através de outras pessoas. Ou seja, o empresário não é bem sucedido no processo de delegação de tarefas e, por consequência, a empresa não consegue crescer e chega a um ponto ou quebra a empresa ou quebra o empresário, porque ele não tem mais horas para dar. Ou seja, é como se fosse uma autoprofecia. Eu não delego para não perder o controlo e a empresa acaba por quebrar porque eu não consegui alavancar. Então é um círculo, o empresário entra num círculo vicioso e não consegue sair dele. Na minha opinião, esta é a maior razão para a quebra. O empresário técnico não confia noutras pessoas para delegar o trabalho e quando não tem mais horas para dar, a empresa para de crescer e começa a morrer. Pode morrer depressa ou pode quebrar lentamente ao longo do tempo, agonizar lentamente ao longo do tempo. Mas esta é a maior parte das empresas, as tais 40% que quebram num ano, 80% que quebram em 5 anos. E aí eu acho que é função do administrador, da pessoa que criou a empresa, procurar, inclusive, colocar, evidentemente, depois de um teste, parentes, os filhos, os primos, porque aí se torna uma empresa familiar e essas empresas eu tenho visto que fazem boa parte das empresas de sucesso. Nem sempre. Não, Nem sempre. Tem que ser. Sabe que eu brinco muito com isso e nós temos imensas empresas familiares que nos procuram exatamente no processo sucessório. E aquilo que acontece é que com muita frequência, e aliás, se nós estudarmos a história, já no tempo dos reis era assim, o filho não partilha das mesmas qualidades do pai empreendedor. Não digo sempre. Há casos onde o filho até leva a empresa mais longe. Mas muitas vezes não tem as mesmas qualidades que o pai empreendedor tinha, nomeadamente as mesmas qualidades visionárias. Se nós formos trazer os nossos filhos para o negócio, qual foi a razão da contratação, Ernesto? Eu chamo-lhe a lotaria do ovário. O cara não foi contratado porque é o melhor, foi contratado porque ganhou a lotaria do ovário, ou seja, é o filho do dono ou da dona. E aquilo que acontece é que muitas vezes mais vale estruturar a empresa, trazer um bom profissional para gerir, e o filho pode continuar a ser dono e receber dividendos, mas a empresa é gerida profissionalmente, do que um filho que depois não tenha condições. Agora, o sonho de qualquer pai empresário é, obviamente, conseguir desenvolver em algum ou em alguns dos filhos qualidades suficientes para gerir a empresa. E por vezes é possível fazer isso. Por vezes é possível. Por vezes educando o filho dentro do negócio, capacitando o filho ao longo do tempo, ele cria condições, com ou sem ajuda, para assumir um negócio mais à frente. E aí a gente tem que dizer que essa questão de pai e filho, a responsabilidade de fazer dar certo que o filho realmente goste do negócio, é mais do pai do que do filho. Porque o filho, ele às vezes nem sabe o que o pai faz, então ele não vai se interessar. Então, cabe ao pai mostrar o que ele faz, levar ele no trabalho, mostrar como é que funciona a empresa, que aí ele vai pegando amor. E ainda assim o filho muitas vezes não gosta. Veja o meu caso concreto. Tenho uma filha que é artista, é cantora, na linha de outras pessoas da família que seguiram a via artística. Eu fui dos poucos a seguir a via empresarial e tenho um filho que é louco por futebol e está estudando para ser técnico de futebol. Nenhum dos dois nunca se interessou pela criação de valor económico e pela atividade empresarial, embora eu tenha tentado sensibilizá-los desde sempre. Então eu terei um desafio, espero que daqui por muitos anos, mas terei um desafio que é o que é que eu hei de fazer um dia com a minha empresa, porque nenhum dos meus filhos gosta disto. Desta ou nenhuma outra atividade empresarial. E, como pode imaginar, trabalhei com isto a vida toda e tentei sensibilizá-los a vida toda que isto podia ser bem bacana para eles. Nenhum gosta. E você sabe que o meu caso também é interessante. Meu pai tinha uma empresa de fotografia, chamava Fotolabor. E eu cheguei a trabalhar uns 5 anos com ele. Mas aí eu fui para a faculdade e tal, e a faculdade me levou
a trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu gostei tanto da tecnologia, principalmente que envolvia a programação de computadores, que aí realmente eu cheguei para o meu pai e falei: pai, não vou trabalhar com fotografia, vou trabalhar. Ele ficou muito triste e, inclusive, logo depois ele fechou a empresa. Não fechou. Meu pai fez uma coisa muito legal, mas que também não Então é deu um certo. exemplo parecido com o meu. Você ficou Exato. empresário e só não quer fazer fotografia como o pai. Mas você sabe o que meu pai fez? Ele deu a empresa para os funcionários. A empresa durou 1 ano. Fechou. É muito curioso. Ainda bem que você fala isso. Eu aqui há uns, talvez mais de 10 anos, tive um grande amigo brasileiro que numa viagem me ofereceu o livro Sonho Grande, da Cristiano Correia, que conta a história da empresa do Teles, do Sucupira e do Lehman. Tá. E o que eles fizeram na primeira empresa deles do mercado financeiro foi exatamente isso. Foram abrindo capital aos melhores colaboradores, uma das formas de alavancagem, abertura de capital aos novos colaboradores, aos melhores. Foi isso que permitiu que a empresa crescesse e chegou a um ponto em que eles entenderam que não fazia sentido eles próprios continuarem dentro da empresa, porque já tinham uma percentagem de capital pouco significativa e porque os colaboradores, entretanto sócios, estavam a fazer um ótimo trabalho de levar o projeto. Aprendi nesse livro, eu não posso dizer que aprendi porque eu conhecia tecnicamente, mas esse livro sensibilizou-me para uma forma de alavancagem muito importante. E desde aí eu fiz o mesmo na minha empresa, até porque os meus filhos eu já estava percebendo que eles não estavam tão animados com a ideia de um dia ficar com ela. Nós todos os anos aqui distribuímos capital da empresa aos melhores colaboradores. E, por um lado, isto retém os melhores talentos. Eles não querem sair porque se sentem parte da empresa. Por outro lado, dão o melhor de si porque sabem que vão ser remunerados com cotas da empresa e com prémios. Mas, por outro lado, os melhores estão trabalhando numa empresa que já é deles e, eventualmente, no longo prazo, isto pode resolver o meu problema, que é eu estou a educar durante 20 ou 30 anos uma série de bons profissionais que conhecem o negócio a serem eles próprios já os donos da empresa. Então, se um dia nenhum dos meus filhos, parece ser o caminho, não se interessar por isto, eu terei aqui 7, 8, 9, 10, depende da evolução até lá, profissionais que foram treinados como sócios da empresa, que conhecem o negócio e o sabem levar. Não durante 1 ano ou 2, mas durante 20, 30 anos eles são preparados para isso. Você sabe que a TOTUS seguiu essa linha de distribuição de ações, isso de participação, antes de abrir o capital. E depois, quando o capital foi aberto, eles mantiveram quando foi desperto essa posição. Foi muito interessante. Então, várias empresas fazem isso e há casos em que corre bem e outros onde não corre tão bem. Também as pessoas têm de saber isso, não é? Mas normalmente corre bem. Quais são, quer dizer, você mencionou aí alguns tipos fundamentais já da alavancagem, mas colocando assim secamente, quais são as várias formas de alavancagem? Uma é evidente que você falou, que é injetar capital. Não, temos através de pessoas, através de mais dinheiro que pode ser usado em projetos e através da tal replicação de baixo valor. Mas o que é que a gente descobriu nos últimos 21 anos de atividade já? Porque aquilo que a gente faz aqui na minha empresa, uma empresa de consultoria de pequenas e médias empresas, a maior aqui em Portugal, nós ajudamos os empresários a encontrar alavancagem. E nós desenvolvemos um método de procurar alavancagem e nesse método descobrimos uma coisa muito importante. É que a ordem é fundamental. Vamos voltar ao exemplo da caixa de câmbios. Eu não vou arrancar em terceira. Eu não consigo arrancar em terceira com um carro. Eu consigo arrancar em segunda, mas não é uma boa ideia. Porque eu estou a perder performance no automóvel. Então eu tenho que estar pela primeira, segunda, terceira e seguir a ordem que está prevista. Outro bom exemplo é na culinária, Ernesto. Eu não jogo os ingredientes de forma aleatória numa panela e espero o prato sair bem. Há uma ordem e um processo em que eu tenho que tratar os ingredientes para o prato sair perfeito.
Aquilo que a gente entendeu no processo de alavancagem é que também há uma ordem que funciona melhor do que as outras. Então, o que é que a gente defende e o que é que a gente ensaiou aqui e afinou durante 20 anos? É que a primeira coisa que nós precisamos de fazer é adquirir o controle do negócio. Como é que nós adquirimos o controle? De formas muito básicas. Primeira coisa, capacidade de planejar corretamente. Antecipar o que deve ser feito e, consequentemente, medir o progresso. Nós medimos o progresso de duas formas. A primeira forma é o resultado financeiro, ou seja, o acompanhamento da contabilidade, que nenhum empresário, nenhum é demais, mas que 98% dos empresários não fazem, o acompanhamento das DREs, dos balanços, das demonstrações de fluxo de caixa do exercício. A maior parte dos empresários não faz isso. E a outra forma de medição é operacional, medir a execução por parte da equipe. Então, quando eu sou capaz de antecipar atividades e de medir a execução dessas atividades e o resultado dessas atividades, eu engatei a primeira marcha. Eu tenho controle. Ou seja, eu sou capaz, eu ganhei tração. O meu carro já anda. Este é o primeiro nível. Qual é o segundo nível? Agora que eu tenho controle, que eu tenho tração, eu quero trazer crescimento para a minha empresa. Então, depois de eu ter o controle, eu tenho condições de fazer crescer as vendas da minha empresa. Então, eu preciso de afinar o meu processo comercial e de saber trabalhar o marketing para alimentar o processo comercial. Também posso introduzir aqui nesta segunda fase o desenvolvimento de uma estratégia empresarial. Aqui eu começo a preocupar-me com a concorrência, com a proposta de valor, a minha oferta, o que eu tenho para vender, e com o nicho de mercado que eu devo servir. Então, e aqui no Brasil, devido à nossa extensa área territorial, que não é fácil você realmente ocupar todos os estados. Isso. Aqui também pode imaginar que é difícil nós sairmos de Portugal, porque Portugal é um país muito pequeno, mas todos os outros países em volta são maiores. Então é difícil começar pequeno e ir lutar com a concorrência que é muito maior do que nós. Com uma dificuldade acrescida. Falam línguas diferentes. É mais difícil ter uma empresa portuguesa e tentar atuar na Espanha, ou na França, ou na Itália, do que noutros países de língua portuguesa. Então tem sempre especificidades que tornam as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Ultrapassada esta segunda marcha, eu ganho condições para a terceira. E a terceira é onde nós começamos a querer multiplicar o crescimento. Normalmente isso passa através da tal delegação que nós falamos. Uma boa arquitetura social assente num organograma que estabeleça uma hierarquia e a articulação das pessoas entre si, seja no controlo da atividade, seja no ritmo da atividade, é absolutamente fundamental. Isto resumindo o processo de intervenção. Numa quarta fase, darmos velocidade a essa multiplicação, e aí é quando a organização começa a orientar-se essencialmente para as pessoas. Planos de carreira, coaching, liderança, recrutamento e por aí vai. Uma quinta velocidade seria a tal abertura de capital, que não é obrigatória, eu gosto sempre de lembrar às pessoas isso, mas nenhuma empresa cresce a partir de um determinado ponto sem ter que se alavancar financeiramente, abrindo o capital, seja de uma forma conservadora aos funcionários da empresa, seja de uma forma um pouquinho mais agressiva, através da entrada de novos sócios, ou da mais alavancada de todas, que é a abertura do capital em bolsa a sócios que nós não conhecemos quem são. Então, há várias formas de fazer isso, não é obrigatório, mas é, a partir de um determinado ponto, a escolha que falta para crescer ainda mais. Lembrando que no primeiro ponto que você mencionou, que é exatamente o conhecimento dos números da empresa, o RP hoje é uma coisa tão fácil de você trabalhar com ele, independe até do RP, e as pessoas não consultam. Quer dizer, quem consulta são só lá o contador, talvez o dono da empresa, o gerente financeiro. Mas o dono tende a não consultar, e esse é um problema, porque a maior parte dos empresários estão tentando jogar um jogo cujo resultado não entendem. E não estão acompanhando. Imagino que eu vou jogar bola com alguém e eu não sei como se fazem golos e não sei como ganho o jogo.
Por muito que eu corra e me esforce, eu não sei sequer distinguir quem está ganhando e quem está perdendo. A maior parte dos empresários está jogando o jogo dos negócios e não está acompanhando o resultado. E não está entendendo sequer como é que o seu esforço e as suas decisões estão influindo nesse mesmo resultado. Paulo, para encerrar a nossa conversa aqui, onde é que o nosso público aqui pode encontrar esse livro? Bom, a partir desta altura eu acredito que já estará disponível em todas as principais livrarias aí no Brasil. O processo de distribuição, exatamente por ser um país muito grande, nem sempre é absolutamente imediato, mas a informação que nós temos da editora é que neste momento, nas principais livrarias, já deve ser possível encontrar o livro. E online também, claro. Você fez uma edição para o Brasil ou é a mesma que você usa em Portugal? Não, este livro só saiu no Brasil. Este livro vai ter a sua edição portuguesa, que sairá em 6 meses, mais ou menos, que é uma adaptação da edição brasileira ao mercado português. Olha isso. Ele foi escrito a pensar no Brasil. Fomos privilegiados. Exatamente. Muito bem. Suas palavras aí de encerramento, acho que o pessoal vai gostar muito do que você falou. E que você recomenda aí para o empresário ter lucro amanhã? A minha recomendação aos empresários é sempre que invistam no alargamento da sua consciência. É aquilo que eu próprio tento fazer na minha empresa. Quanto melhor eu entender o processo de alavancagem, e este é um processo para a vida toda. Eu sou até hoje ainda um estudioso da alavancagem. O que está neste livro foi o que eu aprendi em 32 anos de atividade profissional. Mas eu quero acreditar que tenho pelo menos mais 30 anos para continuar estudando alavancagem e para aumentar o meu nível de consciência de onde eu posso encontrá-la. E é muito curioso porque quanto mais eu ajudo outras empresas a crescer, mais eu vou vendo outros pontos novos da alavancagem. É como se fôssemos descobrindo novas alavancas que nós podemos usar para atuar sobre o crescimento do negócio. Ou seja, fazer da nossa vida um estudo, eu acredito que é a decisão mais importante. Se eu quero ser um grande empresário, eu tenho que estudar a atividade empresarial. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que estudar felicidade. Então, tudo aquilo que nós quisermos fazer bem na vida, nós temos que treinar. Eu dou o exemplo dos atletas de alta competição. Ainda hoje, o Cristiano Ronaldo tem que treinar, e tem que treinar talvez mais do que nunca se quiser ser competitivo, como terá o Neymar, como terá qualquer outro, o Messi, qualquer outro atleta. No dia em que nós paramos de investir na nossa capacidade, a nossa performance começa a baixar. Então, para os empresários é a mesma coisa. Ser empresário é uma decisão de vida. É uma decisão para o resto da vida, quase sempre. Então, se eu vou ter que viver com isso para o resto da vida, eu vou ter que, todos os dias, procurar ser o melhor empresário que eu for capaz de ser. E a atividade empresarial é um jogo intelectual. Os jogos intelectuais não se ganham apenas com esforço. É preciso cérebro. Então, investir no cérebro costuma ser a melhor decisão. E eu tenho certeza que a partir de agora, esse vídeo que nós vamos deixar no YouTube eternamente, vai ser mais uma ferramenta para que o empresário conheça possa alargar a sua consciência. As formas de alavancagem. Paulo, exato. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer. Alô. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.